Fala galera, tudo certo? Nessa aula eu vou ensinar você a driblar o que eu considero ser uma das principais objeções no mundo das vendas ou durante uma negociação, que é quando o seu cliente diz que vai pensar e que vai deixar para amanhã, certo? Antes disso, quero lembrar, se você está assistindo essa aula exclusiva, é porque você é um aluno do Conversão Extrema, mentorado do Conversão Extrema. Meu nome é Guilherme Nagel, eu sou o CEO também aqui da Blueberry Marketing Online. Tem um projeto de educação que chama O Vendedor 18K e você pode me encontrar em todas as mídias, ou talvez nas principais, né? Não tô tão no auge assim para falar em todas as mídias, né? Talvez nas principais, no meu canal do YouTube, no Telegram, no meu canal do Telegram, Guilherme Nagel, Vendedor 18K, até mesmo no Spotify, no Vendedor 18Cast. E se você quiser se conectar comigo mais diretamente, pode ser no Instagram, no @nagel.guilherme. Diz lá que você é aluno ou mentorado no Conversão Extrema e se você tiver alguma dúvida, eu faço questão de ajudar você, ok? Você já passou por essa dificuldade de desenvolver toda uma negociação, gerar valor, apresentar sua proposta de valor para o cliente e na hora que você pensa que está com o contrato fechadinho na mão, ele fala assim, eu vou pensar, me retorna amanhã, eu vou dar uma pensadinha aqui, e eu preciso falar com a minha esposa, falar com o meu sócio, enfim, ele disse que vai pensar que ele não tem a decisão formada naquele momento. Eu já comentei aqui nesse módulo de vendas que eu dou treinamento desde 2017, 2018, e eu digo para você, essa é, sem dúvida, a objeção que mais tira o sono dos vendedores, perfeito? Porque você vai ter um cliente que, em certo momento, ele tem perfil para comprar, está necessitando, tem condições de compra, só que por hábitos, até mesmo culturais ou do dia a dia, ele vai postergar uma decisão, mesmo sem ter nenhuma necessidade de fazer isso. Então você precisa ter técnicas para acelerar esse processo. Eu brinco que você não deve deixar para amanhã aquilo que você deve resolver agora. Você não deve deixar para amanhã aquilo que você deve vender agora, nesse exato momento. E aí tem um detalhe, quando você deixa para amanhã, vou explicar para você na prática aqui, né? Ó, vamos lá, pensa comigo. O cliente ele pode comprar estando com uma necessidade explícita ou com uma necessidade implícita. Implícita, assim, né? Vamos lá. Quando ele tem uma necessidade explícita, ele está com um desejo latente de compra ou uma necessidade muito alta para comprar. Ele precisa da sua solução e ele sabe disso. Quando ele tem uma necessidade implícita, ele até pode ter uma vontade, um desejo de comprar, um desejo moderado, mas ele ainda não está muito claro nem para quem compra e nem para quem vende. Perfeito? Então, se você faz todo um processo de negociação, você se conectou com o cliente, você fez uma sondagem, você identificou a dor, fez a implicação, fez a proposta de valor, você fez com que o cliente ficasse com muita vontade de comprar. Só que naquele momento ele disse que vai pensar, você corre um grande risco de quando você retomar a conversa, a necessidade dele não esteja mais explícita, você vai ter que retomar, né? Não sei se já aconteceu com você, que você, cara, você tem lá um orçamento que você jura que vai fechar. O cara diz, não, me liga daqui uma semana, me liga amanhã, me liga daqui um dia, me liga daqui 10 dias. E quando você liga, nem parece que foi a mesma pessoa que você conversou. O cara parece que não lembra mais de nada. Já passou muita coisa por baixo da ponte, muita água por baixo da ponte, e às vezes você liga, ele já fechou com uma outra pessoa que teve mais habilidade que você, que explorou a necessidade explícita e fez com que ele pudesse fechar naquele momento. Então, a gente precisa entender esse cenário para não aceitar qualquer desculpa do cliente. Eu falo o seguinte, tá? Sem medo de errar. Normalmente, a primeira desculpa que o cliente dá pra gente é mentira. Normalmente, é uma defesa. Fulano, vou dar uma pensadinha. Normalmente é mentira, é uma defesa. Beleza? Quantas vezes você e eu, a gente entrou numa loja, a gente falou com o prestador de serviço que a gente precisava daquele serviço ou daquele produto.
Só que talvez a gente para barganhar alguma coisa diferente, a gente pediu alguns dias, a gente pediu proposta. E isso acontece também na mente do nosso consumidor, ok? Agora, lógico, eu tenho que entender que se essa desculpa do vou pensar, eu tenho que entender se o vou pensar, ele é de fato uma desculpa ou o cliente ele precisa mesmo refletir. Porque assim, nos 3 níveis de venda, né, vamos classificar em 3 níveis de venda para ficar mais fácil. Uma venda transacional, uma venda semi-complexa, a minha letra não é tão boa, já falei aqui, né? Quer dizer, é ruim, não é semi-complexa. E uma venda complexa. Vamos entender esse cenário aqui, perfeito? Presta atenção comigo, essa parte é muito importante para você compreender se essa desculpa do vou pensar cabe ou não cabe. Presta atenção aqui. Se a gente tem fazer uma venda transacional, que é aquela venda que ela pode ser inclusive negociada sem a ajuda de um vendedor, um produto de R$50, R$100, 200, até 300, 400 reais, 500 reais, normalmente a gente compra sem a ajuda de um vendedor, só você ir numa loja de departamento. Casas Bahia, Havan, Pernambucana e essas outras lojas, Magazine Luiza, você vai perceber que na maioria dos setores que o ticket é menor, você não tem um vendedor lá. Você tem pessoas andando pela loja que servem como se fosse um suporte. Se você achar que precisa de ajuda, você chama ela, porque você pode comprar sem falar com o vendedor. Mas em alguns setores, tipo o setor de eletrônico, né, onde você vende smartphone, notebook, a linha branca, que você tem investimento maior, aí você tem um vendedor lá, ok? Porque ele precisa gerar valor, porque normalmente você não compra um smartphone, pelo menos na loja, diretamente, sem informação, de 4, 5 mil reais, sem falar com o vendedor informações simples. Você não compra normalmente uma televisão de 2, 3, 4, 5 mil reais sem tirar alguma dúvida com o vendedor. Esse é o cenário. Então a venda transacional, ela necessita pouco, tem uma baixa necessidade de um vendedor, perfeito? Então quando o cliente diz que vai pensar numa venda transacional, numa loja ou qualquer outra coisa, você está correndo um sério risco, ele está enganando você. Um sério risco. Na venda transacional, quanto mais esforço eu fazer para pegar o cara no fechamento, mais chance eu tenho de vender, ok? Porque se ele escapar, ele pode ir para uma outra loja, em um outro site ou qualquer outra coisa nesse sentido. E uma venda semi-complexa, vamos pensar assim, soluções aí a partir de R$1.000, pagamentos recorrentes a partir de R$1.000, R$1.500. Você vai ter, obviamente, o auxílio até da tecnologia, em alguns casos, se você vai fazer um cadastro via site, sistema, essas coisas, mas você já precisa de uma ajuda de um vendedor, de um consultor, especialmente se aquilo que você está vendendo é uma solução para empresas, ok? Então aqui o vou pensar começa a ser uma desculpa um pouco mais válida, porque às vezes para tomar uma decisão de comprar um produto, um serviço semi-complexo, que eu vou pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, né? Eu tenho que fazer algumas consultas ao financeiro da minha empresa, eu tenho que fazer uma consulta, às vezes, se é uma empresa familiar, à minha esposa, ao meu sócio, enfim, a outras pessoas, a minha própria conta bancária, né? Eu tenho que fazer essa avaliação, ok? Então, eu tenho que saber trabalhar muito bem esse discurso, porque o cliente ele tem defesas naturais aqui. Em uma venda complexa, eu já compreendo que o vou pensar é um caminho mais do que natural, é o que normalmente acontece porque a pessoa não toma a decisão, na maior parte dos casos, na primeira reunião. Você vai vender, vamos supor assim, um imóvel, você vai vender um carro, você vai vender um sistema de gestão para uma grande empresa. É uma venda complexa, né? Tem vários pontos que você precisa vencer. Então, o vou pensar é algo natural. O cliente normalmente não vai decidir na primeira conversa. E você tem que estar preparado para essas 3 situações ou para a situação que seja do seu dia a dia, de acordo com aquilo que você vende. Sempre busque verdade no que o cliente está falando, ok? Então, quando eu vou ensinar para você os argumentos aqui na sequência, talvez vão ser os melhores argumentos que você vai aprender para driblar essa objeção, mas eu quero que você use esses argumentos buscando verdade. Como assim, Guilherme, buscando verdade? Você não vai usar ele como uma forma de derrubar o cliente, como se fosse uma luta, né? De amarrar ele, de imobilizar, de nocautear, de finalizar. Não. Você vai usar como uma ferramenta de contribuir com a melhor decisão. Perfeito? Porque pensa, quantas vezes a gente não comprou
A gente não comprou um produto, a gente falou que ia pensar, que ia avaliar, e passou um time, perdeu a oportunidade, não desfrutou dos benefícios daquele produto ou daquele serviço, né? Porque às vezes o cliente diz que vai pensar e é uma forma educada só de dispensar você. Eu sempre dou um exemplo da loja, né? Às vezes você vai numa loja, você faz um teste. Você vai numa loja ou pensa no teu histórico aí de compra, você vai num shopping comprar uma camiseta, tipo essa aqui que não existe dia da caça. Essa aqui não está à venda, né? Essa aqui não está à venda ainda, né? E você vai numa loja, você entrou na loja, pô, vai lá, olhou as camisetas, enfim, tá esperando vir algum vendedor. Você olha para trás, tem 2 vendedores lá batendo papo. Pedir para lá o futebol, o Brasil, não sei o que, o Lula, o Bolsonaro. E você ali precisando de ajuda. Você começa a ficar meio chateado. Pô, ninguém vem aqui me ajudar, eu queria ver se tinha um tamanho dessa aqui. Você olha de novo, os caras e ninguém vem te ajudar, ninguém vem te ajudar. Aí daqui a pouco você vira as costas, vou embora dessa loja, né? E na hora que você tá indo embora, o vendedor, ô fulano, tudo bom? Vem, chama você. Cara, você quer dar uma olhadinha? Como é que tá as coisas? Você fala, não, eu só tava dando uma olhadinha, eu vou dar uma pensada, qualquer coisa eu volto. O vendedor, ok. Quando você fala assim, eu vou dar uma pensada, você tá sendo educado. Porque a verdade era você dizer, não, eu fui mal atendido. Enquanto eu gostaria de comprar, estavam vocês dois conversando sobre sei lá o que, vocês não estavam trabalhando. Essa é a vontade que a gente tem de dizer, mas a gente não quer causar problema. Eu vou para uma outra loja e compro numa outra loja. Então, quando o cliente que fala que vai pensar, que ele vai dar uma olhada em alguns cenários, ele pode estar dizendo, não gostei de 3 coisas, preste atenção. Ele pode não ter aprovado 3 situações, né? Eu falo que é o triângulo, né, da aceitação da venda, ok? Quando ele diz que vai pensar, ele pode ou não ter aceitado o seu produto, ok? Anote aí, ele pode não ter aceitado o seu produto em relação a preço, a benefício, a qualquer outra coisa. Ele pode ter rejeitado a sua empresa, ok? Até gostei do produto, faz sentido, o investimento está de acordo com o mercado, só que a sua empresa não me inspira confiança, pode ser, ou ele pode ter rejeitado você. Essa é a verdade. A sua empresa é confiável, o seu produto é bom, mas seu atendimento é ruim. Você não passa segurança, você não é confiável, você não foi claro o suficiente. Então, o cliente vai pensar, ele vai avaliar essas pontas aqui. Seu produto, sua empresa ou você. Se você está certo, que conseguiu fazer um baita de um atendimento, que a sua empresa tem credibilidade, seu produto resolve o problema, não tenha medo. Não tenha medo de avançar na negociação, ok? Lembra, você como vendedor é um agente de transformação. Eu não me canso de falar isso. Eu tenho o maior orgulho, embora eu seja empresário, de dizer que sou vendedor. Eu quando dou treinamentos me identifico como vendedor. Quando vou nos lugares me identifico como vendedor. Por quê? Porque tenho orgulho de ser um agente de transformação que conecta as demandas do cliente com soluções específicas que vão ajudar ele. E é isso que você tem que ser, ok? Então, quando o cliente dá a desculpa de vai pensar, é um combustível para você pensar assim, não, agora eu vou usar meus melhores argumentos para ajudar ele a tomar a melhor decisão, beleza? Nunca se afobe, não tem medo. Vou pensar, meu Deus, de novo esse negócio, vou perder o negócio. Não se afobe, né? Qual que é o foco na venda? É você fechar um negócio instantaneamente ou pegar um compromisso de follow-up. Lembra da venda semi-complexa e complexa? Que ele não decide na hora, em muitos casos? Então, ou você vai com tudo para cima para o fechamento, se você entendeu que é o momento, ou você percebeu que talvez não seja o momento, você vai buscar o máximo de confirmação possível, já vou explicar como você faz isso, para o próximo passo, que seria o follow-up, ok? Tem uma das aulas aqui desse módulo que eu explico como você constrói o seu discurso, o seu roteiro de venda. Eu comento a importância de você fazer um follow-up, de você buscar contato com o cliente após aquela negociação. Então, você pode pegar um compromisso sempre com muito bom humor e com muita seriedade. Porque talvez eu não tenha o seu dinheiro hoje, mas eu tenho o seu compromisso, nós vamos conversar mais tarde, vamos conversar amanhã, vamos conversar daqui uma semana, ou no dia que for necessário a gente ter essa conversa para seguir com a nossa negociação. E é dessa maneira que a gente tem que se portar, ok? Não esqueça, que sempre que você for indagar ou questionar o cliente, quando ele diz que vai pensar, você tem que demonstrar sentimento. Ok? Sentimento nas frases, nos gestos, no tom de voz. Quando ele fala para você, pô, eu vou pensar, não acusa o golpe. Meu Deus, vai pensar de novo? Não.
Ok, começou a nossa negociação. Você vai ter alguns argumentos para utilizar, que eu já vou explicar na sequência aqui do vídeo. Agora, esses argumentos eles vão ter muito mais poder se você utilizar todo o sentimento e potência que uma postura ereta passa, ok? Você pode estar em pé, você pode estar sentado, né? Que uma voz firme passa, aquela voz, né, que sai mesmo do peito vibrante, e obviamente que os seus gestos, né, as suas expressões e os seus gestos. Porque você não pode deixar para amanhã e aceitar deixar para amanhã, não. Tem muita gente que deixa na mão do cliente, que ele fala o seguinte, ó, o cliente diz, não, amanhã eu te ligo. E você fala, beleza, que legal, amanhã o cliente vai me ligar. Não, ele não vai ligar para você. Não vai mesmo. Ele não vai. De cada 100 casos, 5 vão ligar para você. A responsabilidade do contato tem que ser sempre sua. Então, quando o cliente fala assim, olha, não, amanhã eu te ligo, você vai dizer, não, amigo, olha, eu não quero deixar a responsabilidade na sua mão de fazer o meu trabalho. Eu sou pago para isso, para ajudar você. Então, deixa que eu agendo aqui e retorno você. Qual que é o melhor horário? Amanhã às 11 ou às 13 horas? Sempre com bom humor e com muito carinho. Mas o próximo passo, a responsabilidade, o retorno, sempre na sua mão. O cliente até pode te ligar se ele quiser, mas a responsabilidade do retorno é sempre sua, ok? E obviamente, se ele não tem dinheiro, vamos colocar assim, né? Às vezes ele pode estar até constrangido, ele vai dizer assim, pô, cara, eu gostei do produto, gostei da empresa, gostei de você, mas eu não tenho grana. Ele vai dizer isso, não tenho grana. E agora, como é que eu faço? Em alguns casos, o cliente tem vergonha de dizer que não tem dinheiro, né? O ser humano às vezes tem vergonha de expor as suas fraquezas, né? Isso é normal. E a falta de dinheiro é uma fraqueza também para algumas situações. Então, às vezes ele não fala, ele fala que vai pensar porque ele não tem grana. E aí você tem que usar argumentos, né? Poxa, eu já vou explicar como você faz isso. Alguns clientes, eles me dizem que vão pensar como uma forma educada, porque eles estavam preparados para fazer um investimento e na hora que eu apresento a proposta, parece que esse investimento passou um pouquinho acima. Esse é o teu caso? Você vai ter formas de lidar com isso, eu já vou explicar aqui. Então, ou ele não tem dinheiro para fazer a contratação, ou ele não vê urgência na contratação, ou ele não viu valor suficiente. Então você vai sempre levar, a ideia é levar o cliente sempre a pensar para que essa reflexão faça com que ele entregue para você qual é o real motivo de ele dizer que vai pensar. Então quando você faz um alinhamento com o cliente no começo da conversa, eu gosto desse modelo e ele cabe para muitos negócios, né? Então no começo de uma conversa, antes de você apresentar a solução, antes de você falar do preço, você explica para o cliente, fulano, então o meu atendimento vai ser nesse formato, eu vou perguntar algumas questões para você, vou entender o teu cenário, vou apresentar a minha proposta de valor e no final vou falar sobre o investimento. Eu quero um compromisso seu, que no final, quando eu falar sobre o investimento, se você perceber valor, que de fato eu possa ajudar você a resolver X problema, eu gostaria do teu compromisso aqui, que você vai avançar. E, obviamente, se você não perceber valor, você vai me falar o real motivo pelo qual você não percebeu o valor. Pode ser? Pode ser. Então, você faz um alinhamento com o cliente. Porque tem 3 alternativas, cara. Ele vai dizer para você assim, ó, quero comprar? Sim. Não quero comprar? Não. Talvez eu compre. Talvez. Opa, botei aqui, talvez. Talvez eu compre. Sim, não, talvez. Se ele falou sim, tudo certo, conseguimos nosso objetivo. Não, beleza, preciso identificar o porquê desse não. Talvez, que normalmente está ligado ao vou pensar, é onde você vai precisar empregar um pouquinho mais de força, ok? Você vai sempre empregar um pouquinho mais de força. Você tem que ajudar o cliente a eliminar essas desculpas, ok? Ele sempre vai tentar. Ele vai tentar colocar a razão para obstruir a venda. Okay? Então ele vai tentar trazer argumentos lógicos, ok? Mas a verdade é que ele compra pela emoção. A gente justifica a nossa compra pela razão, mas compramos pela emoção. Então você como vendedor tem que saber trabalhar bem o lado emocional do seu cliente. Como assim, Guilherme? Eu vou trabalhar o lado emocional do meu cliente? Isso, vai trabalhar o lado emocional do seu cliente, beleza? Porque quando ele fala que ele vai pensar, pode ter alguns fatores emocionais que se você apertar, ele vai dizer, talvez eu não consiga pensar tanto, tem que decidir agora, beleza? Então, você tem que estar ouvindo muito o cliente, mas ser mais enérgico em alguns momentos. Você vai ter que ser mais enérgico, beleza? Porque se o cliente fala isso a todo momento, que vai pensar, toda hora, vai pensar, cara, tem alguma coisa errada. Ou você está vendendo para o cliente errado,
está fazendo anúncios para o cliente errado, o seu marketing não está trabalhando bem, ok? Ou o teu discurso não está sendo tão bom. Então não tenha medo, inclusive, se preciso, quebrar o padrão, beleza? Vamos entrar agora na parte prática, que é o que eu mais gosto, sobre os principais argumentos quando o cliente diz que vai pensar. O que eu faço na prática quando ele diz que vai pensar, né? Eu estou cumprindo o meu papel aqui certinho no meu roteiro de vendas, ok? Então eu falo que é a compreensão, a surpresa e a ação. Como assim compreensão, surpresa e ação? Quando o cliente fala que vai pensar, você pode dizer compreendo, demonstra surpresa, mostrando, poxa, mas você me disse tal coisa, tal coisa, tal coisa, e depois uma ação com uma pergunta para que ele possa refletir. Dá um exemplo, ele falou para mim, eu vou pensar, eu vou dar uma olhadinha nisso, vou dizer, beleza, eu compreendo, eu, às vezes também em algumas decisões eu procuro pensar, enfim, consultar outras pessoas. Agora o que me causa surpresa é que você me falou há pouco que aumentar as vendas aí na sua empresa era uma urgência, correto? Que comprar esse imóvel, sair do aluguel, era uma urgência. Comprar um bem sem juros através desse consórcio era uma urgência. Eu quero que você me diga, né? De fato, é prioridade para você assinar esse consórcio para ter o teu carro, quem sabe, nos próximos meses, sem pagar juros nenhum para o banco? Então, você compreendeu, você mostrou surpresa e você vai agir. Agora a gente vai entrar na parte prática dos argumentos, sempre levando em conta compreensão, surpresa e ação. Compreensão, às vezes você vai caminhar mais aqui, às vezes você vai demonstrar mais surpresa e às vezes você vai demonstrar mais ação. Vamos lá. Primeiro argumento que eu gosto muito de usar quando o cliente fala para mim que vai pensar, especialmente enquanto estou fazendo uma consultoria, né? Uma venda que eu já gerei valor para ele. Eu falo, fulano, eu me preocupo em ajudar você com a consultoria, cara. Eu sei que você deve pensar, mas me fala, quais pontos da nossa conversa, cara, mais chamaram a atenção? O cara vai dizer com alguma coisa. Por quê? Quando ele fala os pontos que ele gostou, quando o cliente fala que vai pensar e você traz os pontos que ele gostou, ele vai dizer, pô, eu gostei que você falou que vai ter uma equipe dedicada, eu gostei que você falou que eu não vou pagar juros, eu gostei que você falou que esse treinamento aqui que eu vou ter é com um professor exclusivo, eu gostei que você falou que eu posso fazer essa aula online. Ele vai trazer os benefícios à tona, aquilo que de fato está encantando ele, né? Uma outra pergunta que você vai falar, falando, eu sei que você deve pensar, mas você se enxerga usando, usufruindo, contratando, desfrutando dos benefícios desse produto ou serviço? Muito importante e simples esses dois argumentos. Eles não necessariamente estão numa lógica, mas você pode usar todos eles, né? Um outro que eu gosto muito que é o seguinte. Quando você diz que vai pensar, me explica qual é o principal ponto de reflexão que está impedindo você tomar uma decisão agora. Normalmente o cliente vai trazer a dor, vai trazer à tona qual é a dificuldade que ele está tendo. Um outro argumento. Há algum outro detalhe que a gente conversou que não foi esclarecido, que você precisa e gostaria de aproveitar esse tempo antes de você refletir? Ou há algum outro detalhe que faça com que você pense fora da nossa negociação, porque não ficou tão claro para você? Dá oportunidade para o cliente trazer a objeção à mesa. Eu gosto muito dessa aqui, que é o seguinte: há algo que eu e você juntos possamos fazer para você tomar a melhor decisão e avançar agora? Há algo que eu e você possamos fazer juntos em relação, ainda que seja ao investimento, às informações, às entregas, para que você possa tomar a melhor decisão, resolva x problema e possa avançar agora? Obviamente, quando o cliente fala que vai pensar, ele pode ter que consultar um terceiro, e aí você tem que perguntar também, né? Você é a única pessoa responsável por essa decisão? Você compartilha essa decisão com alguma outra pessoa? Por quê, galera? Porque quando você pergunta assim, fulano, é você que toma a decisão? Você pode estar dizendo pro cara, você pode estar querendo tirar a autoridade com ele da conversa. Então você pergunta, além de você, tem alguma outra pessoa que ajuda e que contribui nessa decisão de contratação desse serviço ou produto? Ok? Você compartilha essa decisão de contratar o meu serviço ou meu produto com outra pessoa? Pergunta para o cliente. Se ele dizer para você, compartilhe, beleza, não tem problema. Agora, deixando essa outra pessoa de lado, que eu sei que você vai consultar ela, se essa decisão dependesse só de você, apenas de você, você já iniciaria agora?
O cliente pode dizer sim ou não. Você pode fazer essa pergunta de uma outra forma. Me fala de 0 a 5, cara. Sendo 0, você não iniciaria agora, você não está seguro. E 5, você já está com a decisão formada, você quer contratar ou comprar, você só precisa falar com o seu sócio ou outra pessoa que decide. De 0 a 5, qual nota que você está nesse estágio de compra? O cliente falou 4 ou 5, ele está com muita intenção de comprar. Falou abaixo de 3, você tem que rever alguns pontos, refazer novamente essa sondagem, porque é provável que ele não vá comprar, ok? Isso quando depende de um sócio, tem uma aula que eu falo também só sobre essa questão do sócio, né? Mas quando depende de um sócio, você pode questionar o cliente. Fulano, conhecendo o sócio como você conhece, quais são as informações que eu e você juntos precisamos levar para ele para convencê-lo a tomar também essa melhor decisão? Especialmente quando o cliente fala assim, não, eu já estou convencido de comprar, eu só preciso falar com o meu sócio. Você vai dizer, cara, top, então a minha missão nessa ligação já cumpri, porque eu consegui convencer você de tomar a melhor decisão para o seu negócio. Agora, o que eu e você juntos precisamos fazer? Precisamos levar de informação para o teu sócio para que ele também comungue dessa opinião e escolha a melhor decisão para a sua empresa, para a empresa de vocês, ok? Eu gosto bastante do compreendo, lembra? Compreensão, surpresa, ação. Então, João, eu compreendo. Muita gente diz que vai pensar, mas está em dúvida sobre o investimento ou sobre benefícios. É o teu caso? Você pode utilizar isso, dependendo, para quebrar um pouquinho mais o gelo, deixar o cliente mais à vontade, que ele pode dizer, é verdade, cara, é porque eu tenho um concorrente que cobra tanto. Opa, você vai mapear isso. Um outro questionamento você pode fazer, qual a diferença, cara, de você tomar essa decisão hoje ou daqui uma semana, ou amanhã, ou o tempo que ele pediu para pensar? Há algo que possa ou que vá acontecer nessa janela de tempo que vai influenciar a compra? Porque às vezes ele pode dizer para você, não, eu vou receber um investimento, eu vou receber um empréstimo bancário, eu tenho uma venda para fazer, eu estou com caixa um pouco mais baixo, e você precisa saber dessas coisas. Você pode perguntar para o cliente, o que está impedindo você de tomar a decisão agora? Sendo que você tem autonomia, você destacou que está com um problema, e que eu e você juntos sabemos que a gente pode resolver essa situação nas próximas semanas. Questiona o seu cliente, né? Fala para ele, você comentou que X questão é prioridade. Por exemplo, você comentou comigo que trazer um programa de alimentação saudável aqui para sua empresa é prioridade, ok? Há algum outro fator decisivo que pode postergar a sua decisão e mantendo ou até mesmo piorando esse cenário que você comentou aqui comigo? Qual que é o foco dessa pergunta? É você fazer com que o cliente entenda que se porventura ele não tomar a decisão agora, as coisas podem piorar. Então você fulano, eu compreendo que essa questão para você é prioridade. Você não acha que não tomando essa decisão agora, você está botando mais lenha na fogueira, agravando ainda mais esse estágio e fazendo com que você tenha um problema ainda maior lá na frente? Questiona o cliente. E outra, para finalizar, eu gosto muito dessa, a gente poderia passar até mais alguns argumentos, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu gosto muito dessa. Mas agora você vai falar com muito bom humor. De 0 a 10, cara. Qual que é a chance de você me ligar amanhã e começar? Porque eu não quero ficar desiludido com você. Com muito humor, ok? Em alguns casos você pode utilizar para poder quebrar o gelo e fazer com que o cliente se exponha um pouquinho mais, certo? Fez sentido para você essa aula? Eu gostaria que você assistisse pelo menos 3 vezes, testasse nesse teste junto com seus sócios, com seus funcionários, porque é fundamental que esse conteúdo fique gravado na sua memória, porque essa é sem dúvida uma das principais, se não a principal objeção de vendas que você vai enfrentar. Vamos para cima!